Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quarta-feira, dia 13 de julho, vamos hoje iniciar o nosso dia meditando o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Evangelho nos oferece a oportunidade de aprofundar na estrutura da mesma divina sabedoria. Há entre nós quem não deseje conhecer os mistérios revelados desta vida, mas há enigmas que nem a melhor equipe de procuradores do mundo jamais chegará, nem sequer a decifrar. No entanto, há um ante, o qual, de fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. É aquele a quem se dará assim mesmo o nome do Filho do Homem, pois diz de si mesmo: Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Sua natureza humana, por meio da união hipostática, tem sido assumida pela pessoa do Verbo de Deus. É, numa palavra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diante da qual não há trevas e pela qual a noite é mais luminosa que o pleno dia. Um provérbio árabe diz assim: se numa noite preta uma formiga preta sobe por uma parede preta, Deus a estará vendo. Para Deus nada há em segredos nem seus mistérios. Há mistérios para nós, mas não para Deus, ante o qual o passado, o presente e o futuro estarão abertos e enquadrilhados até a última vírgula. Diz satisfeito o Senhor: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, porque ninguém pode pretender conhecer estes ou segredos parecidos e escondidos, nem os tirando da escuridão com o estudo mais intenso, nem como devido parte da sabedoria. Dos segredos profundos da vida saberá sempre mais a velhinha, sem experiência escolar, do que o pretensioso cientista que tem gastado anos em prestigiosas universidades. Tem ciência que se ganha com fé, simplicidade e pobreza inferiores. Tem dito muito bem Clemente de Alexandrina: a noite é propícia para os mistérios. É quando a alma lenta e humilde olha para si mesma, refletindo sobre a sua condição. É quando encontra Deus. Após o discurso da missão e o envio dos discípulos ao mundo para continuarem a obra libertadora de Jesus, Mateus coloca esse esquema do Evangelho, do seu esquema, uma seção sobre as reações e as atitudes que as várias pessoas e grupos tomam frente a Jesus e a sua proposta de reino. Nos versículos anteriores ao texto que nos é proposto para hoje, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, Tiro e Sidônia, porque foram testemunhas de sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprio, instalados nas suas certezas, calcificadas dos seus preconceitos, e não aceitavam questionar-se, a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora,
Jesus manifesta-se convicto de que esta proposta rejeitada pelos habitantes das cidades do lago encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Estamos assim diante de duas sentenças que provavelmente foram pronunciadas em ambientes diversos, desde que Mateus os apresenta. A primeira sentença é uma oração de louvor que Deus dirige ao Pai, porque Ele escondeu estas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Os sábios inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei, que absolutizavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação, porque cumpriram escrupulosamente a lei que não estavam dispostos a deixar por em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino, e são também esses pobres e marginalizados, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que foi escondido aos sábios inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus. Por isso, desejo a todos um feliz e abençoado dia, no desejo de que possamos acolher os desígnios de Deus. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico.